Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez nesse momento de devocional. Estamos estudando o Evangelho de João, o Evangelho que, como eu disse para vocês na nossa última devocional, revela Cristo como nosso Salvador de uma maneira grandiosa. João teve o cuidado de revelar a pessoa de Cristo na sua forma humana e também na sua forma divina, nos mostrando quem era Jesus e o que ele veio fazer, como era a obra de salvação que ele veio então fazer por nós no nosso lugar. E hoje nós vamos estudar o versículo mais conhecido do Evangelho de João, para não dizer que é o mais conhecido da Bíblia. O versículo que é considerado o coração da Bíblia, o versículo que resume em poucas palavras todas as verdades sobre Jesus Cristo, sobre a sua salvação, sobre o Evangelho, sobre a obra que Deus, por meio da sua graça, então opera nos homens, opera na humanidade. João 3,16, um versículo maravilhoso que eu tenho certeza que você já ouviu, se não sabe de cor, e que você vai lembrar dele nessa noite. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade central do Evangelho, que Jesus Cristo veio ao mundo, dentro do plano de salvação estabelecido por Deus, por causa do amor que Deus tinha pela humanidade. Jesus Cristo então veio ao mundo voluntariamente e foi entregue por Deus para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que então crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, na obra de Cristo na cruz do Calvário, possa alcançar a salvação, possa alcançar a vida eterna e nunca mais morrer eternamente, Morrer todos nós vamos, mas vamos morrer fisicamente. Aqueles que conhecem a Cristo, eles passarão da morte para a vida, eles encontrarão após a morte a vida eterna com Cristo. E essa é a mensagem de João 3,16. E esse versículo, então, nos fala sobre a salvação. A carta aos Hebreus nos faz uma pergunta muito interessante. Como nós escaparemos se nós desconsiderarmos tão grande salvação? Se nós ignorarmos o que Deus fez por nós através do sacrifício de Jesus Cristo, como nós vamos escapar? Como nós vamos então viver depois de rejeitar aquilo que Deus então nos oferece? E essa salvação então ela é grande, mas por que ela é grande? Por que a gente pode dizer que a salvação que Deus nos dá é uma grande salvação? E então vamos ver alguns tópicos sobre isso. Primeiro, a salvação que Deus nos oferece por meio de Cristo, ela é grande porque ela procede de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus amou. Esse amor que Deus sente pela humanidade, ele é um amor eterno e ele é um amor incondicional. Deus colocou o coração dele nos homens, em você, especialmente em você, desde a eternidade. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos, e apesar disso, ele nos amou. A Bíblia fala que Deus ama não por causa do que nós somos, mas ele ama porque a sua natureza é amor. Ele é o amor. E isso está lá em 1 João 4,8. E o cumprimento desse amor, então, alcança pessoas desde Adão até o último ser humano. Todas as pessoas que passaram pela face da terra foram incondicionalmente amadas por Deus. A largura desse amor, ela envolve todas as nações, todas as raças, todos os povos e todas as tribos. E a altura desse amor mostra que ele nasceu no coração de Deus e ele é tão profundo que ele desce ao encontro do mais miserável pecador. E esse então é o amor que motivou a salvação. E a salvação então é grande porque ela vem de um grande amor. Ela procede do amor de Deus porque Deus amou. Mas a salvação também é grande porque é por causa da sua amplitude. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus não amou
um pedaço do mundo, uma parcela do mundo, a metade do mundo, um terço do mundo. Deus amou o mundo. O amor de Deus, ele é extensivo a todo mundo, a todos os judeus e gentios, né? Todos os povos, todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados e todos nós nos enquadramos nessa posição diante de Deus. Não existe nenhum melhor, nenhum que mereça, nenhum que seja justo, nenhum que seja digno, nenhum que seja achado irrepreensível diante de Deus. Todos nós somos pecadores, a palavra de Deus nos diz que todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. E Deus, então, amou todas as pessoas, porque todas não eram dignas de serem amados. E a ênfase aqui não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas que Ele seja capaz de amar um mundo tão mau. Um mundo onde as pessoas estão sempre pecando, às vezes afundadas no pecado, mas Deus é capaz de amar esse mundo tão mau. E Ele amou o mundo mau para redimi-lo do pecado. Ele ama cada um de nós, mesmo quando nós nos afastamos dele, vivemos distante dele, porque Ele quer nos redimir. Em terceiro lugar, a salvação é grande por causa da sua intensidade. E aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu, né, o seu Filho unigênito. Então Ele amou tanto, Ele amou de tal maneira. O amor de Deus, ele é indescritível, ele é eterno, ele é deliberado. Ele amou de uma forma sacrificial, porque Ele entregou Jesus Cristo, Ele deu seu Filho, Ele entregou tudo. E Ele amou você na eternidade, né? Ele planejou você. A Bíblia diz que Deus é totalmente soberano e que nada acontece por acaso. Desde a eternidade, Ele já sabia sobre você, Ele planejou você e Ele te amou desde a eternidade. Ele pensou em você quando Cristo estava morrendo ali na cruz do Calvário e Ele não abre mão de você. Deus resolveu amar você, Ele resolveu escolher você para ser filho dele e Ele nos escolheu então em Cristo para a salvação. E esse então é o amor que é de tal maneira, que é tanto. E aí nós podemos ver que a salvação também é grande por causa da sua dádiva. A palavra de Deus nos diz que Deus amou tanto o mundo de tal maneira que Ele deu gratuitamente o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Quem muito ama, muito dá. Deus nos amou a tal ponto de não poupar o seu próprio Filho. A Bíblia fala sobre isso lá em Romanos 8:32, né? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará com Ele todas as coisas? E Ele então entregou o seu Filho para ser pregado numa cruz, para que fôssemos perdoados. Cristo é o Cordeiro substituto para cada um de nós que éramos pecadores, condenados, que pecamos e carecíamos da glória de Deus. E Deus nos comprou então, mediante o sangue de Jesus. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Ele nos deu seu Filho antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que a nossa redenção foi planejada na eternidade antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Deus deu e continua dando seu Filho. Nesse momento, Ele está oferecendo a você o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele está oferecendo a você aquilo que Cristo fez. Aceite. Aceite enquanto é tempo. Entenda que Deus te amou de tal maneira que te deu a única coisa que você realmente precisava: salvação, redenção, justificação. É por meio do sacrifício de Cristo que você alcança paz com Deus, paz com os outros. É por meio do sacrifício de Cristo que a sua vida pode ser transformada e que você vai ter então a felicidade aqui, vida em abundância aqui e a vida eterna com Cristo após a morte. Em quinto lugar, a salvação é grande por causa da oportunidade que ela nos oferece. Deus amou tanto o mundo, Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A salvação, ela não é resultado das obras que nós fazemos para Deus.
A Bíblia nos fala sobre isso. Ela é resultado da fé que nós depositamos em Cristo. Efésios, no capítulo 2, versículos de 8 a 10, a palavra de Deus nos diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Isso não vem de nenhum tipo de obra, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa dizer diante de Deus que foi salvo pelos seus próprios méritos. A salvação então vem pela fé, por causa da graça de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus deu o seu Filho não para aqueles que eram capazes de guardar a lei, ou para aqueles que se consideravam eticamente sadios, nem para os religiosos, nem para aqueles que praticam boas obras ou se julgam sinceros, nem para aqueles que amam a si mesmo, mas Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, basta crer, não importa o que você faça ou deixa de fazer, basta que você creia em Cristo como seu Salvador, basta que você reconheça a sua condição de pecador. Não é pelos seus méritos, não existe ninguém digno de Cristo, do que Ele fez, assim como não existe ninguém digno do que Cristo fez. Todas as pessoas, pela fé, podem ter acesso a Cristo Jesus, a salvação. E crer em Cristo é acreditar firmemente na verdade do Evangelho, é apropriar-se da verdade do Evangelho, é colocar a fé em Cristo Jesus e aceitar o que Ele fez por você. É descansar unicamente nessa fé para a salvação. Em sexto lugar, a salvação é grande, porque ela nos traz uma segurança de livramento. Diz que todo aquele que nele crê não pereça. Existe um juízo divino que vai alcançar a todos. E isso é verdade, a palavra de Deus nos diz sobre isso. Nós vamos morrer e depois da morte nós enfrentaremos então o juízo. E isso não será diferente para nenhuma pessoa. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. A única maneira de escapar desse juízo é crer em Cristo. Aqueles que creem em Cristo, eles são selados, lavados, justificados, eles são guardados e ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem crê não vai jamais perecer. Como pode alguém perder uma coisa que é eterna, né? E a salvação que Cristo nos dá é eterna. Aquele que crê é membro do corpo de Cristo e Cristo jamais vai perder um dos seus membros, jamais vai rejeitar. Aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. Ele está justificado porque Cristo pagou a sua dívida. A palavra de Deus nos diz que o nosso escrito de dívida foi cancelado por Cristo Jesus quando foi cravado na cruz do Calvário. Nós fomos perdoados, não temos mais nenhuma dívida com Deus a partir do momento que aceitamos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós então estamos justificados e não existe mais nenhuma condenação para nós. Nós nos tornamos então filhos de Deus, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, somos selados com o Espírito Santo da promessa e nós nunca vamos perecer eternamente, porque nós herdamos a vida eterna. Essa é a verdade. Nunca pereceremos, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. Essa é a verdade, o livramento que Cristo nos traz. E por último, a salvação é grande por causa da sua oferta. E ele diz então que aqueles que aceitam Cristo, eles jamais vão perecer, mas eles vão ter a vida eterna. Não é uma vida passageira. É uma vida eterna. É a mesma vida de Deus, é comunhão com Ele. Enquanto Jesus, o Verbo eterno, existir, aqueles que são salvos, eles viverão, eles se deleitarão no seu amor. Enquanto houver eternidade, aqueles que são salvos vão estar com Cristo Jesus. Como você tem vivido a sua vida? Você aceitou aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Você entregou a sua vida para Ele e disse: Senhor, eu reconheço que por mim mesmo eu não posso encontrar vida nem salvação, mas eu entrego ao Senhor e eu descanso nos teus méritos para a minha salvação. Eu quero me tornar um filho de Deus e eu quero herdar a vida eterna. Eu quero ter a certeza de que quando eu partir desse mundo e for para a eternidade, eu irei viver com o Senhor. Eu quero ter a certeza de que o teu sacrifício me livra, então, da condenação do juízo eterno. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Creia naquilo que Ele fez por você.
Pense nesse versículo hoje, medite nele, leia-o várias vezes e entenda, coloque isso no seu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus deseja para você, é isso que Cristo deseja para você. É assim que você vai encontrar paz, felicidade, é assim que você vai encontrar o sentido da sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador. Amém. Vamos orar nesse instante. Vamos orar, nós vamos continuar orando pela igreja, pelos nossos irmãos, amigos. E vamos orar nessa noite especial por alguns enfermos. A Leonora, que está doente, está internada, vamos orar por ela. Vamos orar também pela Valdeci, esposa do pastor Paulo, também está na UTI com Covid, vamos orar por ela. Vamos orar pelo pastor João Leão, irmão do irmão Levi. Ele sofreu um acidente de hoje e precisou fazer uma cirurgia na perna, está bem, mas precisa se recuperar, talvez outra cirurgia. Vamos orar por ele, para que Deus então abençoe ele, a sua família. E vamos orar também para que Deus esteja então abençoando e tocando no coração dos nossos familiares e amigos que precisam conhecer a Cristo e que estão sendo então evangelizados por nós nesse mês de outubro. Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos mais uma vez aqui no Teu nome e diante de Deus Pai, aquele que é todo-poderoso, que nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que, ó Deus, nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. É na presença desse Deus santo, desse Deus poderoso e grandioso que nós entramos. Senhor Jesus, nós queremos nesse instante agradecer a Cristo, ó Deus, por tão grande salvação. Nós queremos louvar o nome de Deus, o nome do Senhor, porque um dia lá, ainda quando nada existia, Ele planejou a nossa salvação. E Ele então voluntariamente, ó Deus, deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E hoje nós temos a reconciliação, o perdão dos nossos pecados. Nós temos a justificação, não existe mais condenação para nós nos tornamos filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Um sacrifício que é para todas as pessoas, um sacrifício que é universal e, ó Deus, que requer de nós apenas que nós então creiamos, que nós reconheçamos que precisamos de salvação. Então, nesta noite, ó Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos aquelas pessoas que ainda não entenderam essa verdade e que vivem, ó Deus, vagando atrás de tantas coisas. Às vezes, ó Deus, perdidas no meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades, andando sem rumo, não conseguem olhar para o Senhor, ó Deus, e não conseguem entender que Cristo, Jesus Cristo, é a única esperança. Então, nessa noite, nós queremos te pedir por cada uma dessas pessoas, ó Deus, toca nesses corações. Abençoa os nossos familiares, os nossos amigos. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma obra para ser feita em cada vida. Então abençoa, ó Deus, o genro da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, seu irmão, aos familiares do irmão Tinho, os filhos dos nossos irmãos, o Mário Neto, o Bira. Ó Deus, também te pedimos que o Senhor abençoe os esposos das nossas irmãs, o esposo da irmã Roseli, o esposo da irmã Maria da Penha, o esposo da irmã Lorena e tantos outros amigos e familiares, queridos, ó Deus, que ainda não entenderam a necessidade de estar perto do Senhor. Que o Senhor possa tocar nesses corações, que o Senhor possa fazer uma obra de transformação. Senhor, nessa noite queremos te pedir também pelos enfermos. Ó Deus, o Senhor nos ama de uma maneira completa e o Senhor estende a tua mão também para curar as nossas enfermidades físicas, nós cremos nisso. Então, nessa noite, de todo o nosso coração, sabendo que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele diante do qual nós podemos nos aproximar de Deus e confiadamente, ó Deus, com certeza, tendo certeza que nós acharemos então graça, que nós seremos atendidos em momento oportuno. E é então, ó Deus, no nome de Jesus, que nós nos achegamos para clamar que o Senhor, nesse instante, estenda a sua mão sobre a vida da Leonora. Ó Deus, retira dela aquela enfermidade, cura ela, ó Deus, restaura a saúde dela. Também abençoa a Carol, dá para ela cada dia mais ânimo,
e força para enfrentar, ó Deus, cada uma das dificuldades, ó Deus, para criar os seus filhos, para lutar. Abençoa também o Pablo, o Rafa. Senhor, abençoa essa família. Nós te pedimos também, ó Deus, pela vida da Valdeci, que está ali naquele hospital. Ela é tua serva e o Senhor conhece ela. Então, ó Deus, manifesta a tua glória, a tua vontade na vida dela. Abençoa também o irmão Feliciano, abençoa a Kênia, abençoa o pastor João Leão, abençoa todos os nossos irmãos, amigos que estão enfermos, aqueles que têm lutado, ó Deus, contra o Covid nesse tempo de dor e enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que estão tristes, enlutados, família da irmã Elcia, tantas outras famílias, estende a tua mão e abençoa o teu povo, sustenta com a tua mão poderosa, sustenta a tua igreja, ó Deus, dá cada dia mais visão espiritual para a tua igreja, desperta, edifica o teu povo, que eles possam entender que só o Senhor só no Senhor nós temos então aquilo que precisamos, que possamos buscar o teu reino, a tua justiça em primeiro lugar, e que possamos entender que o Senhor cuida de nós e das nossas necessidades. Nos abençoa, ó Deus, que possamos resplandecer como luzeiros no mundo, que a tua igreja ali no bairro Hilda faça diferença naquele lugar, que ali seja um lugar de refúgio, que ali seja um lugar de salvação, que ali seja um lugar de paz, de esperança. Ó Deus, fortalece o teu povo e a tua igreja naquele lugar. Nós oramos ao Senhor nesta noite. Ó Deus, te pedimos por todos aqueles que estão sofrendo. Ó Deus, a sobrinha do pastor, ó Deus, seus familiares que também estão passando por um momento de muita dificuldade, de luto e de sofrimento. Que o Senhor tenha misericórdia. Nos abençoa, cuida de nós. Ó Deus, nós oramos ao Senhor porque sabemos que só o Senhor é Deus, é grande, é poderoso, é o Pai de toda misericórdia, é o Deus de toda consolação, é aquele que opera maravilhas, não há outro semelhante ao Senhor, só Tu és Deus. Nós te exaltamos, te glorificamos, rendemos ao Teu nome a glória e o louvor que é devido. Pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele abençoe você, a sua família. Continue lendo o Evangelho de João. Encontre as verdades de Deus para você. São 21 capítulos. Se você começar a ler hoje, até o dia 21 de outubro, você já terminou um capítulo por dia, poucos versículos, bem tranquilo. Mas leia e peça que o Espírito Santo de Deus fale com você, para que você entenda o que você está lendo. E para que você tenha a oportunidade, então, de compreender a verdade do Evangelho, a verdade da salvação. Domingo nós temos culto, 9 horas da manhã, 19 horas, 9 horas EBD, 19 horas nosso culto à noite. Você é nosso convidado para estar conosco, com a sua família, adorando ao Senhor e aprendendo mais sobre a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas.
estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus.